Bem, eu comecei a trabalhar, a ser professor do ginásio de Taquara, porque tinha havido a lei das acumulações remuneradas e eu tive que fazer a opção por um dos empregos que eu tinha. Eu tinha 3, então passei a ter um só. E com isso eu perdi 2.300 cruzeiros, 2 contos de 300 por mês de salário e não podia mais viver em Porto Alegre. Então aluguei o meu palacete, que eu tinha na rua... Naquele tempo, Como é o nome agora? Rua Nêmora. Nêmora naquele tempo, agora chama Corte Real. Então, fui para aluguei aquele palacete por 600 cruzeiros e fui morar numa casa boa de 120 cruzeiros em Taquara. Então aí equilibrou o meu orçamento e eu comecei então a vir a Porto Alegre um dia sim, um dia não, para lecionar na Faculdade de Medicina. Não, na Faculdade de Veterinária. Eu tinha sido antes assistente de higiene da Faculdade de Medicina. Então, lecionando, vinha um dia sim, um dia não. E então, nessa ocasião, eu não tinha religião nenhuma. Mas depois que eu aceitei a Cristo como meu Salvador, eu então aceitei um chamado para ser o primeiro diretor clínico da Casa de Saúde Liberdade, em São Paulo. Fui para lá, abandonei a minha cátedra, pedi demissão da minha cátedra, naturalmente deixei uma clínica já boa, que eu tinha bastante rendosa aqui em Porto Alegre e em Taquara, porque eu clinicava aqui e em Taquara, porque eu vinha dia sim, dia não aqui. Então no outro dia eu trabalhava em Taquara. Fui para Porto Alegre, para São Paulo, e lá eu passei eu atendi o irmão Haroldo Lobo, conhece? Haroldo Lobo? Tio da minha esposa. Exato. Ele perguntou a atividade, não é? Ele foi ser o diretor do Hospital Silvestre, hoje hospital. Não, esse foi depois. O Lobo me visitou. Sim. Ele me perguntou: que religião o senhor tem? Eu disse: eu agora fiz uma pequena confusão. Desculpa, tu fizeste uma confusão, porque quando você foi para lá, você já era adventista. Já era adventista. E você lecionava no colégio adventista aqui em Taquara? Sim. Desculpa, não pode dizer. Esse ponto é muito importante. Como é que eu comecei a ser adventista? Certo. Eu era o irmão Lobo, foi atendido por mim, e me perguntou que religião eu tinha. E eu disse: não tenho nem preciso, ando procurando uma religião para minha filha. Ele disse: eu tenho uma religião para a sua filha. Qual é a religião? É a adventista do 7º dia. Digo: eu nunca ouvi falar nessa religião. O senhor diga o que os senhores creem. Ele me deu os princípios fundamentais da igreja e eu disse que era absurdo. Ele disse: se o senhor estudar, vai ver que não é absurdo. Foi então que eu comecei a me tornar adventista. Naturalmente tem muitos detalhes aí que eu não vou mencionar. E me tornei adventista, fui então ser médico da Casa de Saúde de Liberdade, da Casa de Saúde de Liberdade de São Paulo. E lá então eu fui ancião da igreja, etc. E muitas coisas que aconteceram estão no meu livro Em Preparo. No ginásio, depois fui diretor da Casa de Saúde, depois fui diretor do Hospital Silvestre. E depois fiquei gravemente doente, fui operado e estive desenganado por 3 médicos.
fui curado pela oração, porque eu estava já desenganado e fizeram oração, e quando saíram da oração, ela estava lá. Quando ela voltou, disseram, aí me contou que tinham feito a reunião de oração, que eu não sabia.